Irmãos, se sentirem, se inscreva no canal, deixe teu like e também compartilhe o vídeo e deixe aqui o seu pedido de oração. Alegria da nossa vida também. Irmãos, rendo graças a Deus essa noite, estou muito contente, bastante contente mesmo. Minha comum congregação, como um servo de Deus já anunciou, Jardim Nakamura, a região ali do Jardim Ângelo, um pouquinho mais para o sul. Estou contente nessa noite. Deus preparou mês passado, retrasado. Nós tivemos uma reunião de mocidade ali no Jardim Nakamura e o nosso irmão Paulo esteve lá junto conosco, deu atendimento naquela reunião da mocidade. Foi um ônibus também, né? Foi uma alegria, reunião da mocidade, culto à noite. Foi, aleluia, o Senhor nos abraçou ali naquele dia. Ficou marcado. E ali em comunhão com o servo de Deus, irmão Carregado, também do Jardim Nakamura, está entre nós. O Senhor preparou desta maneira, tem 40, 50, mais ou menos. Veio um monte de lá do Nakamura para pagar essa visita, né? O amor da irmandade para conosco lá foi de grande alegria. Então, irmão, estou contente demais essa noite. Irmãos, eu estava ali, o Senhor vendo alguns aqui, o Senhor me trouxe em lembrança uma obra que Deus fez na nossa vida, no momento do nosso casamento. O Senhor trouxe lembrança e pediu para nós contar. Rendo graças a Deus que o Senhor preparou nosso namoro, e eu já tinha um pouco mais de idade. Eu comecei a namorar com 28 anos, mas eu rendo graças a Deus que o Senhor mostrou, confirmou, e assim nós começamos o nosso namoro. Em 4 meses o Senhor preparou, nós noivamos, e mais 10 meses o Senhor preparou o nosso casamento. E nesse meio tempo, eu e minha noiva, namorada na época, começamos a buscar do Senhor sobre o casamento. Irmãos, eu rendo graças a Deus que num determinado dia, entrando dentro de uma casa, numa oração, um servo de Deus, o qual que muitos conhecem, mas já dorme no Senhor, nosso irmão André, que fazia comum no Morro do Índio, e ele estava junto naquele dia, e aquele servo de Deus, muito usado por Deus, o Senhor se usou da boca dele e começou a pregar para mim: moço, a cada um nessa obra, Deus faz uma obra diferente, Deus faz uma obra no casamento. Tem moço, tem casal que se prepara para o casamento, e o Senhor vai preparando tudo, vai abrindo as portas. Sim, Deus tem moço que não coloca a mão no bolso para tirar R$1 para fazer a festa, e o Senhor vai preparando tudo. Irmão, rendo graças a Deus que naquele momento eu falei: glória a Deus, Deus vai criar um caminho. Mas, irmão, quando eu pensei isso, Deus tomou a boca do servo de Deus e disse assim: mas moço, na tua vida vai ser diferente, ninguém vai te ajudar. Falei: ah, Senhor, tem misericórdia. Mas eu rendo graças a Deus que aquela parte que Deus deu para ele, continuou. Ele falou assim: mas não se preocupe, do teu trabalho, do teu sustento, Deus preparará todas as coisas da tua festa, não se preocupa. Irmãos, eu rendo graças a Deus que eu peguei aquela palavra com muita fé e comecei a correr atrás das coisas, e foi indo para cá, para lá, e o tempo foi passando, e aquela preocupação, e a gente entrava, buscava a palavra. E eu lembro uma vez que eu fui congregar numa igreja lá, Ponte Seca, numa reunião de jovens, e eu me lembro que naquela tarde tinha, do cooperador ao porteiro lá atrás, tinha 11 pessoas dentro da igreja, e eu falei: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso. E ali o Senhor mandou a palavra e foi dizendo: moço, você entrou aqui, não te preocupa, eu vou ser o real que faltar, o centavo que faltar. Irmãos, e foi indo assim, eu fui fechando as coisas. Eu entrava dentro da igreja e buscava a palavra: eu preciso que você tenha a fé de Moisés. Eu saí dentro da igreja mandando mensagem: olha, está fechado. Irmão, rendo graças a Deus que foi assim, 1 ano, fechando as coisas pela fé. Mas eu rendo graças a Deus que eu casei em dia 21 de novembro de 2015. Virou dezembro, eu já não tinha dívida nenhuma, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. O Senhor apareceu da onde não tinha, irmãos, glória, aleluia. Eu falo para todo mundo, eu falo que eu fechei o olho e fui na fé, porque eu tenho certeza, se eu fizesse as contas do que Deus deu, a graça de receber com o salário, versus o que eu gastei, não dava, a conta não bate. Mas eu rendo graças a Deus que o Senhor fez essa obra, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. E em complemento a essa obra, irmãos, o Senhor fez assim com a festa do casamento. Então, né, Deus deu a graça, nós
preparou tudo. Mas com a casa já foi um pouquinho diferente. E o Senhor foi preparando. Deus deu a graça de um dar a geladeira, o outro Deus deu a mesa, o armário, o guarda-roupa. E foi indo assim. E eu rendo graças a Deus que já estava pertinho do nosso casamento. E eu olhei para dentro de casa e estava faltando. Deus tinha preparado tudo, até forno elétrico, micro-ondas. Estava completinha a casa. Só faltava a máquina de lavar. E eu falei para a esposa: louvado seja Deus, não vamos ficar tristes com isso, né? Se Deus não preparar teu casamento, a gente casa, entra para dentro, e louvado seja Deus, porque antes eu tinha falado para ela: amor, a festa nós vamos fazer, a casa, se nós tiver um fogão e uma cama, nós entra para dentro e o nome de Deus vai ser, nós vamos conquistando as coisas. Mas o Senhor foi preparando tudo, mas chegou, faltava a máquina de lavar. E eu rendo graças a Deus que minha esposa ela fazia comum no Vila Remo. Irmãos, e chegando um dia ali no culto, chegando até um pouquinho atrasado, no correria no meio da semana, do trabalho, e no que a gente estava chegando, eu e ela, estava chegando um servo de Deus, que hoje ele faz comum no interior, ele é cooperador de jovens no interior, em Sorocaba. E aquele servo de Deus chegando, e nós íamos convidar ele para o nosso casamento, e chegamos para ele e falamos assim: olha, irmão, convite do nosso casamento, nós temos prazer de o irmão estar junto conosco na nossa festa e tal. E ele pegou o convite, baixou a cabeça e falou assim: louvado seja Deus, Deus vai dar graça, nós vamos estar lá. Mas me diz uma coisa, o que está faltando dentro de casa? Glória a Deus. E naquele primeiro momento a gente é ensinado a não pedir nada, né? E eu falei: não, irmão, está tudo em paz, glória a Deus, está tudo em Deus, né? Não tem nada. Ele falou assim: não, o que está faltando? Eu falei: não, irmão, está tudo em paz. Ele baixou a cabeça: já sei, a máquina de lavar. Você tem a máquina de lavar? Falei: irmão, a máquina de lavar Deus não preparou ainda. Fique em paz. Deus preparou tudo dentro de casa. E o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Deus fez muitas obras, irmão. Muitas obras. Mas como disse, tem bastante irmão do Nakamura. E nosso prazer é que a Irmandade do Nakamura também testemunhe. Então, né, deixa aqui o convite, Irmandade. Levanta, vem contar as obras. Tá bom? Também desejo levar a saudação da querida Irmandade para saudar o Jardim Nakamura com a santa paz de Deus. Deixa um convite à Irmandade, à mocidade, o ministério também. Nossos cultos é quinta, sábado e domingo. Quinta às 20, sábado às 17h30 e domingo às 18h30. E a nossa reunião de jovens às 10 horas da manhã. E o nosso ensaio eu vou deixar para o irmão encarregado para anunciar para a Irmandade, tá certo? Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Mas tem um glória a Deus. O servo de Deus me comunicou, né? Que, como disse, que tem muitos irmãos do Jardim Nakamura, né? Então, Irmandade, vamos dar oportunidade para eles, né? Tá bom assim, né? Vamos se alegrar também. Hoje a igreja do Jardim Mira é o Jardim Nakamura. Só não fala pro irmão Paulo isso não, senão eu estou apertado, né? Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também pelo perdão dos pecados, coroa de vida eterna que o Senhor oferece para todos nós. Fomos firmes e fiéis à sua palavra, irmãos. Também louvo e agradeço a Deus por essa boa preparação de congregar com a Irmandade. Convido, nossos ensaios quarto domingo às 16 horas, todos convidados. Está levando alegria para nós também lá, que a gente tem prazer de receber também. Agradeço a Deus, Irmandade, que não nasci no lar cristão, meus pais não serviam a Deus, mas por algum motivo eles vieram se separar. E agradeço a Deus, Irmandade, que às vezes morava com a minha mãe, às vezes morava com meu pai, às vezes morava com a minha avó. Glória ao nome do Santo Senhor. E na casa da minha avó, ela pegava eu e minhas duas irmãs, arrumava e nos trazia domingo de manhã para esse caminho santo. Glória ao nome do Santo Senhor. A semente ficou guardada dentro dos nossos corações, mas nossos caminhos se distanciavam da casa do Senhor. Muitas vezes nós víamos aqui no Santa Catarina, tem um tio meu, ele também nos trazia para esse caminho santo, e aí ali fomos crescendo, Irmandade. Agradeço a Deus que na idade de 17 anos, eu ali perdido no mundo, Irmandade, não estudava, com a quinta série, não trabalhava, e ali sem rumo, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor começou a cercar meus caminhos, mas não queria servir a Deus, Irmandade. Conhecia, sabia, mas não queria servir a Deus. E ali o Senhor chamou minhas irmãs nesse caminho santo, e ali elas insistiam de eu congregar com ela, e eu sempre dava uma desculpa, não via. Mais uma vez ela me pegou firme e falou: hoje você vai congregar comigo. E eu, tá bom, hoje eu vou. Agradeço a Deus, Irmandade, por quanto
entrei na casa do Senhor, a mesma virtude que está aqui, glória ao nome santo do Senhor. Prostei meu joelho no chão, sabia fazer a oração da comunhão. Falei, Senhor, não tenho desejo de estar nesse lugar, terno, gravata, não tenho desejo, mas tudo está nas suas mãos, irmão. Glória ao nome santo, Senhor. Agradeço a Deus que o Senhor mandou sua palavra e diz, hoje Esther entra na presença do rei. Foi essa a palavra que o Senhor mandou naquele cu de jovem, e o Senhor, pela sua misericórdia, apontou o cego da misericórdia para minha alma e disse, hoje eu te faço um cidadão dos céus. Glória ao nome santo, Senhor. Agradeço a Deus que o Senhor converteu meu coração, irmandade, e o Senhor prometeu que ia transformar minha vida. Glória ao nome santo, Senhor. E ali comecei a congregar de segunda a segunda, ganhei um terninho de um primo meu, um pouquinho maior, mas servi a Deus com alegria. E ali agradeço a Deus que entrei numa reunião de mocidade, e o Senhor falou assim, hoje eu vou te ensinar a me servir. Glória ao nome santo, Senhor. E ali meu coração começou a ferver. Eu falei, Senhor, é comigo? O Senhor falou, é com você. Glória ao nome santo, Senhor. Quando eu levantei, o Senhor falou no meu coração, que você tem no seu bolso, você passa vai dar na coleta. E ali servi a Deus com alegria, e eu não entendia direito como servir a Deus, mas agradeço a Deus, irmandade, por quanto foi numa terça-feira, ligou uma serva de Deus para mim, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei assim, nada. Ela falou, você pode vir aqui na minha casa? Eu falei, posso. Quando eu cheguei na casa dela, ela me colocou dentro do carro com a família, saímos ali, bendito o nome santo, ela sem falar nada para mim. Paramos ali no estacionamento do shopping, glória ao nome do Santo Senhor. Quando nós descemos, ela falou assim, William, esta noite o Senhor me revelou você entrando dentro desse shopping, vai escolher o terno que você quiser, a camisa que você quiser, a gravata que você quiser. Glória ao nome santo, Senhor. Agradeço a Deus que ali eu vi a palavra do Senhor cumprindo no meu coração, irmandade. Quando foi no final daquele dia, já fazia 6 meses que eu mandava currículo, sem estudo, nenhuma empresa me chamava nem para entrevista, mas agradeço a Deus que quando foi no final daquele mês, apareceu 3 oportunidades de emprego. Glória ao nome do Senhor. Vim buscar a palavra, o Senhor falou assim, aonde você assinar, eu vou assinar contigo. Glória ao nome santo, Senhor. Agradeço a Deus, para resumir, irmandade, o Senhor transformou minha vida, aleluia. Agradeço a Deus, fui fazer uma prova para concluir o ensino médio. Glória ao nome santo, Senhor. O Senhor abençoou nessa prova, me deu uma bolsa de faculdade. Glória ao nome santo, Senhor. Eu já com a idade, já não sabia se eu fazia aquela faculdade, mas eu vim buscar a palavra, o Senhor falou assim, vai que eu sou contigo. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor tem abençoado, tem preparado uma das suas filhas para ser minha esposa. Glória a Deus. Tem nos dado 4 filhos, irmãos, que é a alegria do nosso lar. Agradeço a Deus, irmandade, que quando eu comecei a estudar música, eu tinha muita dificuldade de estudar música. Glória ao nome do Senhor. E ali o servo de Deus, nosso encarregado, com muito amor, foi ali foi me recebia na sua casa, e com aquele trabalho que ele tinha, me colocou nos ensaios, no escudo de jovem, no culto à noite, e eu com aquela dificuldade de tocar, irmandade, glória ao nome santo, Senhor. E ali eu percebia que às vezes eu atrapalhava a orquestra, bendito o nome santo, Senhor, e a tristeza começou a entrar dentro do meu coração, até que um dia foi hoje, deu a hora do culto, foi hoje eu não vou levar o instrumento, eu acho que eu não vou tocar mais não. Fui congregar sem o instrumento, sentei lá no último banco, o servo de Deus encarregado olhou para mim perguntando o que está acontecendo. Eu falei para ele ficar em paz. Agradeço a Deus que naquele dia o Senhor mandou o servo de outra localidade da nossa comum, e pela sua grande misericórdia, o Senhor, pelo Espírito Santo, Deus assim para ele exortar. Muitos têm o desejo, pela palavra o Senhor falou assim, muitos têm o desejo de tocar, ganhar aplausos, se aparecer, ganhar fama. Glória ao nome santo, Senhor. Mas o teu desejo é de me servir. Glória ao nome santo, Senhor. Dom da música, entra dentro do teu coração agora. Agradeço a Deus, irmandade, que o Senhor tem derramado o dom da música ali no meu coração, tem me dado força, tem abençoado minha casa também, com o dom da música também. Todos tocam, músicos oficializados, bendito é o nome, esposa, instrutora de música, e agora eu sou novinho, irmandade, faz 2 anos que o servo de Deus ali mudou de localidade, nosso encarregado, e o Senhor tem nos confirmado ali de frente à orquestra, a orquestra muito amorosa, sempre companheira, está junto conosco, e o Senhor está nos abençoando grandemente, irmandade. Agradeço a Deus, contar 2 obras rapidinho que o Senhor toca no meu coração, irmandade. Tem um servo de Deus que estava aprendendo o violino lá conosco,
E ele nas aulinhas, esforçado, o servo de Deus, ingressou ali nos ensaios, nos cultos, e ali a gente lutando ali com ele sempre firme ali conosco, nos cultos, nas aulinhas, e ali ele sumiu das aulinhas, sumiu dos cultos, glória ao nome santo do Senhor, e ali eu fiquei procurando, não tinha o contato dele, e uma vez, passou-se 2 semanas, eu encontrei com a esposa dele no culto, eu falei, peraí que eu quero falar com a irmã, e ali eu corri no final do culto, falei, cadê o servo de Deus? Glória ao nome santo, Senhor. E ela ali, irmandade, ela muito triste, ela falou assim, irmão, ora a Deus pro servo de Deus, faz 2 semanas que ele está dentro do quarto, glória ao nome santo, Senhor, não quer sair para nada dentro do quarto, irmandade, glória ao nome santo, Senhor, e a tristeza entrou dentro do meu coração, eu falei, servo de Deus, amanhã nós vamos fazer uma visita lá, bendito o nome santo do Senhor. Assim foi, irmandade, ali peguei minha esposa, nós descemos para fazer essa visita, batemos na porta, glória ao nome santo do Senhor, insistimos, ninguém abriu aquela porta, glória ao nome santo do Senhor, voltamos tristes para casa, oramos em apresentando aquele servo de Deus, quando foi no outro culto, eu falei, servo de Deus, nós fomos lá fazer a visita, ele falou assim, ó, ele não deixou abrir a porta, glória ao nome santo do Senhor. Eu falei, então faz assim, servo de Deus, amanhã nós vamos de novo, e você abre a porta em nome do Senhor Jesus. Ela falou, tá bom, glória ao nome, foi eu e minha esposa, pegamos e fomos ali fazer aquela visita, glória ao nome santo do Senhor, e ali quando batemos na porta, a serva de Deus veio meio cabisbaixa, abriu a porta para nós, e ali entramos na sala, ela ficou olhando, eu falei, cadê o servo de Deus? Ela falou, tá no quarto, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, irmandade, que quando eu entrei dentro daquele quarto, ele estava com a cabeça coberta, bendito o nome santo, dos pés a cabeça coberta. Eu falei, paz Deus, servo de Deus. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Glória ao nome santo do Senhor. Eu vim dar um abraço no irmão, glória, eu estou sentindo falta do irmão, glória ao nome santo do Senhor. E ali comecei a falar com ele, ele falou, mas eu não quero visita, não quero abraço, glória ao nome santo do Senhor. Eu falei, irmão, não está entendendo, eu vim aqui porque eu estou sentindo falta, e Deus mandou eu entrar aqui, dar um abraço no irmão, glória ao nome santo do Senhor. E o irmão ali, o Senhor deu autoridade, eu falei, irmão, eu vou ali para a sala, o irmão sai, se arruma e vou expirar, e não vou sair daqui da sala por quanto que eu não desse abraço no irmão, glória ao nome santo do Senhor. Saí, fiquei ali na sala, irmandade, passou pouco tempo, vi a movimentação no quarto, o servo de Deus foi se arrumar e veio para a sala, glória ao nome santo do Senhor. Eu falei, agora o servo de Deus pega o violino, glória ao nome santo do Senhor, e ele foi lá, pegou o violino, irmandade, glória ao nome santo do Senhor, e ali eu falei, agora vai tocando um hino, toca um hino para nós. E como ele começou a tocar o hino, irmandade, a lágrima começou a descer nos olhos dele, a presença do Senhor começou a invadir nossa alma, glória ao nome santo do Senhor, passou, nós demos um abraço e o Senhor libertou o servo de Deus por completo, irmão. A esposa dele, irmão, ele já tinha 13 anos de casado, eles não podiam ter filho, Deus mandou ele para o interior de São Paulo, ali esse ano nós recebemos a notícia que o Senhor abriu a madre dela também, e eles se abraçaram, aleluia, um filhinho, que é a vitória do lar deles também, irmandade. Agradeço a Deus, irmandade, que minha esposa é instrutora de música, glória ao nome santo do Senhor. E ali, uma serva de Deus aprendendo a música, e ali muita luta, e ela muito simples, e ela tinha um desejo de ter um órgão. A gente começou em oração a apresentar aquela necessidade, e diante daquela necessidade, irmandade, glória ao nome santo do Senhor, apareceu, Deus preparou um órgão para a serva de Deus. Uma serva de Deus ligou para minha esposa e falou assim, você sabe alguém que tem necessidade de um órgão? Ela falou, sei, glória, estamos orando para isso, glória ao nome santo do Senhor. Então tá bom, amanhã vai lá, vou mandar meu esposo, vocês recebem lá, leva para a servinha de Deus esse órgão. E tá bom, irmandade, eu ali trabalhava na administração da igreja, estava trabalhando ali numa tarde na igreja, e ali saí da igreja direto, fui ajudar o servo de Deus a entregar aquele órgão, glória ao nome santo do Senhor. Quando chegamos ali na Nakamura, irmandade, o servo de Deus parou a perua ali na porta, e quando nós fomos entrando ali, um corredor bem estreitinho, no final, tinha umas 6 casas, no final daquela casa, tinha 2 portas, da sala e o da cozinha. Quando nós olhamos da cozinha, fazia uma curva, não passava o órgão de maneira nenhuma na porta da cozinha, glória ao nome do Santo Senhor. Eu falei, servo de Deus, abre essa porta aqui para nós, né? Porque por lá não vai ter como passar, glória ao nome do Senhor. Ele olhou e falou assim, irmãos, já faz 2 anos que eu moro aqui, nunca tive a chave dessa porta, glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmandade, a gente ficou ali
ali, como que a gente vai fazer agora? Não tinha como passar, e a servinha de Deus aflita, com as bênçãos ali na porta dela, irmã, glória ao nome santo, Senhor, agradeço a Deus que a comunhão entrou dentro do nosso coração, e ali a gente ficou na comunhão. O que a gente vai fazer agora? Eu peguei a chave da igreja, olhei para o servo de Deus, Senhor, você tem fé que essa chave vai abrir essa porta? Glória ao nome santo, Senhor, ali que estava conosco, falou assim, tenho fé, eu peguei a chave, então em nome do Senhor Jesus, vamos abrir essa porta, irmão, aleluia, agradeço a Deus que aquela chave abriu a porta, o órgão entrou, a serva de Deus foi atendida, a alegria entrou dentro daquele lar, o Senhor abriu a porta, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmãs. Agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na nossa vida, tem preparado bastante viagens, o Senhor tem nos guardado em tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus o perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna que o Senhor nos promete. Se for firme e fiel também, agradeço a Deus pela esposa, os filhos que o Senhor tem nos dado. Dou graças a Deus, irmão, o coração está pulsando, saindo pela boca para contar a obra. Agradeço a Deus que eu nasci aqui na Vila Santa Catarina, Rua Alba, ali, aleluia, o nome do Senhor. Dali o Senhor fez obra na nossa vida, nos tirou do mundo do engano, aleluia, por intermédio da nossa avó que orava muito na madrugada para o Senhor encontrar com os netos, e o Senhor pela misericórdia dele encontrou com nós e nos colocou nessa fileira santa também. Agradeço a Deus, irmão, que comecei varrendo o pó da casa do Senhor também, quando o Senhor me chamou, aleluia, o nome do Senhor. Vi ali os velhinhos da minha comum, ali no Morro do Índio, aleluia, varrendo, entrou o desejo, o Senhor colocou alegria, comecei a ajudar o servo de Deus, depois o Senhor preparou de ir pro som, porteiro, e agora estou estudando a música também, já estou ingressado na minha comum, nos cultos à noite, estou dizendo que Deus é bom também. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor preparou uma viagem também da minha comum congregação para São Sebastião, litoral norte, fomos visitar a minha cunhada, o Senhor deu o sinal na boca do servo de Deus e na boca do encarregado também. Dou graças a Deus, irmãos, que ali juntamos umas vans, uns carros e descemos também para o ensaio, o culto à noite, ali no litoral norte. Agradeço a Deus que muito nos alegramos, o culto de jovem, ensaio e o culto à noite. Quando finalizou o culto à noite, a minha cunhada veio em mim e falou assim: Gabriel, fala com o cooperador, pede para ele, aleluia, o nome do Senhor, que não vão embora sem antes passar na minha casa para deixar uma oração. Agradeço a Deus, cheguei no irmão que estava com nós do Vila Remo, o cooperador de lá, agradeço a Deus, falei com ele, ele sentiu alegria, fomos. Chegamos lá, Deus tomou o servo de Deus, olhou para minha sobrinha e falou assim: moça, aleluia, o nome do Senhor, o teu pai Deus já recolheu, que é o saudoso irmão André, que, aleluia, o servo de Deus falou, aleluia, o nome do Senhor, a tua mãe não tem condição, mas te prega a Deus, eu vou te colocar dentro de uma universidade e o nome de Deus vai ser glorificado. Agradeço a Deus que os tempos passou, aleluia, o nome do Senhor, ela fez uma prova, passou, foi morar na cidade, aleluia, de Minas Gerais, Poços de Caldas. Agradeço a Deus, aleluia, o nome do Senhor, nós trabalhando, eu e minha esposa, aleluia, mas mesmo assim não tinha condição, aleluia, o nome do Senhor, de visitar ela, aleluia, o nome do Senhor, o Senhor preparou um serviço por fora, aleluia, o nome do Senhor, pegamos todo aquele dinheiro e falamos: vamos visitar a Miriam em São Sebastião, aleluia, em Poços de Caldas, aleluia, pegamos nosso carro e fomos, irmão, glória ao nome do Senhor, e chegando ali, numa sexta-feira à noite, sábado, passeamos, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, o nome do Cordeiro, e ela mostrou para mim e falou assim: tio, olha só esse órgão aqui, aleluia, o nome do Senhor, esse órgão, quando eu cheguei na cidade, os irmãos ficou sabendo que eu sou organista, me deu esse órgão, porém esse órgão aqui, ele não está funcionando, já liguei na tomada, já fiz de tudo, e o órgão não funciona, glória ao nome do Senhor. Agradeça a Deus, irmãos, aleluia, o nome do Senhor. Nós pobrezinhos ficamos, aleluia, provados por não poder ajudar ela, aleluia, naquela condição, mas agradeça a Deus, aleluia, o nome do Senhor, que eu falei para ela: amanhã é domingo, se Deus me der força, eu abro esse órgão, de repente é só uma sujeirinha, aleluia, o nome do Senhor, mas agradeça a Deus que no domingo ela levantou pela manhã, levou minhas filhas para a reunião de jovem, aleluia, o Senhor deu força, eu comecei a abrir aquele órgão pela fé, aleluia, abri ali a parte de trás, tinha muita sujeira, limpei, aleluia, higienizei todinho, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, liguei na tomada, o órgão não funcionou, aleluia, o nome do Senhor, eu peguei, aleluia, continuei, tirei uns botões ali, e comecei a mexer para lá e para cá, liguei na tomada e nada, glória ao nome do Senhor, entrou uma aflição dentro do meu coração, eu falei: mas tá bom,
oração, aleluia o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, aleluia o nome do Senhor, que elas chegaram da reunião de jovens, fomos passear, aleluia o nome do Senhor, fomos conhecer a cidade mais um pouco, aleluia. E quando nós começamos, aleluia, estava voltando, eu falei para ela assim: agora chega, aleluia, de passeio material, aleluia o nome do Senhor, vamos fazer uma visita, glória ao nome do Senhor. Ela falou: tem a avó, aleluia, da minha companheira, o senhor sente de lá, tio? Eu falei: bora, aleluia o nome do Senhor. Pegamos o carro e fomos para lá. Agradeça a Deus, irmão, aprendi a tocar umas 3 notinhas no violão, minha esposa ajuda a cantar. Chegamos na casa da serva de Deus, falamos: viemos fazer uma visita para a irmã. Ela se alegrou, glória ao nome do Senhor, aleluia. Começamos a tocar ali uns hinos de louvores e súplicas a Deus. Ela convidou nós para dobrar o joelho dentro da sua casa. Agradeça a Deus que dobramos o joelho, aleluia o nome do Senhor. Uma oração foi feita. Quando levantamos da oração, a velhinha arrumou o véu dentro aleluia, na cabeça, chacoalhou os ombros, deu uma marchada e veio para o meu lado e falou assim: você acha que você está nessa cidade em vão? O Senhor vai mostrar um sinal que está na tua vida. Aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor vai colocar dele. Eu agradeço a Deus, irmão, foi o suficiente naquela noite para Deus, daquele dia para o Senhor fazer um milagre. Eu agradeço a Deus, aleluia, a virtude tomou nós, viemos embora. Quando cheguei, o órgão da Miriam ali no quintalzinho, eu falei: eita, Miriam, já está quase na hora de ir embora, quase na hora do culto, e depois do culto nós vamos pegar a estrada, vamos colocar para dentro. Mas entrou uma fé dentro do meu coração, eu não lembrava do que a irmã tinha me dito. Agradeça a Deus, irmãos, aleluia o nome do Senhor, que comecei ali fechar aquele órgão e colocando parafuso por parafuso, e uma tristeza por poder vir de tão longe e não ajudar a minha sobrinha. Mas eu agradeço a Deus, quando eu fechei o último parafuso, a fé entrou dentro do meu coração, eu liguei na tomada, passei a mão na tecla, o órgão funcionou, glória o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, funcionou a tecla de cima, ela deu um pulo, aleluia, e falou: tio, o órgão funcionou, aleluia, começou a tocar um hino, fomos embora. No outro dia ela mandou um vídeo, falou: tio, aleluia, olha só isso aqui, ontem só estava, aleluia, a tecla de cima, mas virou a noite, está funcionando a tecla de baixo e está funcionando também os pedal, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmão. Minha comum congregação Jardim Ângela, Morro do Índio, eu sou meio Morro e meio Nakamura, porque a minha esposa foi auxiliar de jovem no Nakamura há muitos anos. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Terminando a irmã, aí vai terminando o testemunho. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa de vida eterna. Sou firme e fiel até o fim. Eu agradeço a Deus, que eu não sou muito de levantar, mas quando o meu esposo estava contando a obra do nosso casamento, o Senhor me fez relembrar de uma obra e pediu para eu me levantar. Eu agradeço a Deus que, como ele mencionou, a gente estava naquela correria do nosso casamento e o Senhor fez bastante obra mesmo. A gente viu Deus trabalhando nos mínimos detalhes. E eu agradeço a Deus que, quando a gente estava nessa correria, que ele ia fechando tudo, chegou um momento que, a princípio, a gente ia morar na casa de baixo da minha mãe, que era de 2 cômodos, e estava tudo certo. Aí eu lembro que no final do ano, o Job olhou para mim e falou assim: amor, vamos tentar de comprar um apartamento? Aí eu falei assim: se for da vontade de Deus, né, Deus vai tomar os caminhos. Eu agradeço a Deus que a gente começou a ir atrás disso, e a gente correu atrás disso, e nisso ficou lá, enquanto a Caixa aprovava o financiamento e tudo mais, e a gente foi pegando todo o nosso dinheiro, como ele mencionou, ele foi fechando tudo. Eu agradeço a Deus, se eu não me engano, em meados do meio do ano, na época do nosso casamento de 2025 que a gente está, 2015, o Senhor apareceu e falou que o nosso financiamento tinha sido aprovado, mas todas as nossas despesas estavam na festa, e aí entrou uma preocupação no nosso casamento: como que a gente vai pagar a primeira parcela? E eu agradeço a Deus que
No mês seguinte, a gente já precisava pagar a parcela do nosso apartamento, mas eu agradeço a Deus que o Senhor trabalha no mínimo dos detalhes. E aí eu estava trabalhando de lá, o Job estava trabalhando de cá, e o Job recebeu uma bonificação na empresa por uma coisa que ele tinha feito. E eu agradeço a Deus que o valor que ele ia receber ia ser o mês que a gente estava precisando pagar a parcela do apartamento. E nem eu e nem ele sabiam o valor total que a gente ia receber dessa bonificação. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor nem fez a mais nem a menos. Ele depositou o valor integral da primeira parcela do nosso apartamento. E eu agradeço a Deus que desde então o Senhor deu a graça, enquanto a gente morou lá, que Deus preparou o nosso dia a gente vender, mas enquanto a gente morou lá, o Senhor nunca deixou a gente pagar nenhuma prestação em atraso, e o nome de Deus está sendo glorificado. Amém. E eu agradeço a Deus também que, como o Senhor trabalha nos mínimos detalhes, e a gente, voltando da nossa lua de mel, a gente foi abrindo os presentes, organizando tudo no seu devido lugar, e aí a gente percebeu que faltava uma panela de pressão, e naquele dia ia ter culto, eu falei assim, amor, a gente vai pro culto e na manhã a gente compra a panela de pressão, né, porque precisa cozinhar feijão, carne, essas coisas. Eu agradeço a Deus que a gente foi pro culto, e a esposa do encarregado, não sei se ela lembra, mas ela chamou a gente, vamos lá, que eu preciso dar o presente do seu casamento. Eu agradeço a Deus que a gente entrou lá, ela falou assim, olha, eu orei muito a Deus e pedi para Deus mostrar o que faltava para vocês. E ela me deu uma caixa, e quando eu abri aquela caixa, era uma panela de pressão, mostrando que o Deus trabalha nos mínimos detalhes. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus, Irmandade, estamos contentes, alegres, né?